ser nocivos ou aspectos que podem ser, digamos assim, mais produtivos para uma inclusão social do modo geral. Ela tem algumas faces, né? Então não posso dizer que a globalização é algo completamente ruim nem bom, né? Ela é muito facetada, né? Agora, você tem como regredir no aspecto da globalização? Não, você tem como regredir no aspecto da evolução tecnológica e de que pessoas muito em breve, vão perder empregos e funcionalidades que vão ser substituídas por inteligências artificiais. Não tem como você retroagir na história. Agora você tem como estabelecer outras políticas públicas que podem dar mínimo suporte a essas pessoas, né? Como a questão da renda básica, né? Que até anos atrás era algo inimaginável, hoje em dia se menciona por conta da crise pandêmica, né? De certa maneira, chega a se mencionar isso, né? E aí você incute, de certa forma, no imaginário popular e que se beneficiaria diretamente dessa questão, que você dá um suporte de renda básica a essas pessoas é sustentar vagabundo, e as próprias pessoas que se beneficiariam com isso, elas mesmas estigmatizam umas às outras. Isso é o que é mais inacreditável. A partir desse discurso neoliberal que se institui enquanto, digamos, política pública da normatização, da objetificação dessa questão da transferência que você mencionou anteriormente, né? A transferência enquanto desejo, a transferência de se tornar igual àquele que estabelece o discurso neoliberal como homem bem-sucedido, né? Cara, isso é absurdo. Essa questão das horas extras mesmo que a Ana falou, isso aqui eu vivo há muito tempo aqui no Brasil, desde 5 anos atrás, quando se falava em flexibilização dos direitos trabalhistas, e quando você se levantava contra essa questão da flexibilização dos direitos trabalhistas, qual era o discurso que vinha à tona? Era o discurso de que se não flexibilizasse os direitos trabalhistas, não ia ter emprego. Se não flexibilizasse os direitos trabalhistas, você não ia ter onde trabalhar. Se não flexibilizasse os direitos trabalhistas, ia ser muito pior. Esse era o discurso. E as próprias pessoas, enquanto trabalhadoras, estavam lutando por menos direitos do que por mais direitos. E isso é o que o discurso neoliberal faz com a mentalidade da população a nível de proletário. Aliena o proletário da sua própria condição, cara. E aí não se trata de você ser comunista, de você ter um mínimo de senso de realidade. Porque se você não consegue enxergar isso, como é que você vai viver no mundo? Você vai servir para levar chibatada e sorrir a partir disso. Não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho. Eu vivi isso diretamente no aspecto do meu trabalho, onde eu tentava dialogar com determinadas pessoas sobre essas questões, e elas só vieram até a mim no último momento, quando elas estavam prestes a levar uma justa causa nas costas, injustamente porque o chefe de setor se aproveitava dessas questões da flexibilização dos direitos trabalhistas para fazer o que queria, né? Por exemplo, você fazia uma hora extra, né? E aí, como a Ana elencou, não era pago, porque já não era pago há muito tempo, porque a flexibilização dos direitos trabalhistas permitia isso, que fosse pago com horas, e mesmo assim o cara pagava a hora quando ele queria. Você não podia pedir folga quando você queria, era quando a empresa quisesse disponibilizar a sua folga na hora que ela queria, da maneira que ela queria. Já não bastasse você não ser pago. Para ajustar o trabalho à demanda, né? Para ajustar a demanda neoliberal, que é ela que rege o aspecto do trabalhador, enquanto ela se implementa no imaginário dele. E ele bate palmas para isso, ele considera isso, na verdade, de um modo geral, algo que não pode ser de outra forma. Algo que não pode ser de outra forma. Ou seja, se não for assim, vai ser muito pior, porque amanhã a gente não vai ter o que comer, né? A gente não vai ter que trabalhar. Essa é a mentalidade que é incutida na cabeça das pessoas, sabe? E aí, de certa forma, o que aparece aqui é a questão de Marx, que eu queria trazer, porque tem várias questões de Marx que se faz presente. E eu levava até um livro de Marx, os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, no qual ele tem um início espetacular, né? E é extremamente desanimador para quem é trabalhador de carteira assinada, trabalha para os outros. Mas eu fazia questão de mostrar para ver se as pessoas se impactavam de alguma forma com aquilo, né? Porque no início ele é bem claro, né? E aí, o que eu queria trazer é a questão do fetichismo. E aí eu vou ler aqui um trecho do que seria essa questão do fetichismo da mercadoria. Vamos lá. Marx nos diz que na sociedade capitalista os objetos materiais possuem certas características que lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, mas que aparecem como se lhes pertencessem naturalmente. Essa síndrome que impregna a produção capitalista é por ele denominada de fetichismo.
E sua forma elementar é o fetichismo da mercadoria enquanto repositório ou portadora do valor. A analogia que ele faz é com a religião, na qual as pessoas conferem a alguma entidade um determinado poder imaginário. O que é que está por trás da questão da mercadoria aqui, de um modo geral? Está elencada naquilo que você falou aí anteriormente sobre a questão de Hegel, né? A superação da relação sujeito ao objeto, digamos assim, né? O que é que está elencada essa noção aqui da mercadoria, da fetichização da mercadoria enquanto a realidade de alienação do trabalhador de um modo geral em detrimento dessa perspectiva neoliberal? Está justamente no modo pelo qual nós vemos a mercadoria. A mercadoria, ela tem algo de mágico por trás dela, né? Algo autodeterminante, algo de certa forma que estabelece um determinado valor como se fosse algo natural, quando não é algo natural, é algo estabelecido através de relações humanas que se dão através de determinadas políticas que se deram a partir do contexto da história. Só que a mercadoria, ela parece que ela já tem um valor autorregulado, um valor natural, né? E aí a mercadoria, ela se expressa enquanto mercadoria, e para poder se estabelecer enquanto algo vendável nesse aspecto social, ela se estabelece como valor. E como é que se dá essa relação, né? Que você não entende como funciona essa valorização desse fetichismo que se estabelece a partir de um ideal neoliberal. É justamente pela falta de possibilidade de você verificar o que está por trás do aspecto social, que estabelece essa ode ao individualismo, essa ode ao âmbito mercadológico, né? Essa ode ao âmbito que se estabelece como, supostamente, digamos assim, como uma questão na qual deveríamos priorizar o âmbito material em detrimento do âmbito de completude social, no sentido de políticas públicas para poder diminuir a desigualdade de um modo geral, né? A questão que você pode remontar justamente a questão que é colocada a partir de uma relação da democracia aristotélica em detrimento de uma democracia que é estabelecida nos tempos neoliberais, que é justamente o oposto. Porque Aristóteles também coloca essa questão da democracia e da questão da riqueza enquanto demanda e etc. Só que a solução que Aristóteles dá é justamente ao contrário do que o neoliberalismo dá, no sentido desse aspecto social do que eu estava falando aqui. Por exemplo, a solução que o neoliberalismo dá para resolver determinados aspectos de demanda social é reduzir a democracia. Por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas. Se há uma crise, se há um problema de déficit de arrecadação no Brasil, a solução que a política neoliberal dá é diminuir os direitos trabalhistas e dar um favorecimento a quem já tem concentração de renda. O próprio Aristóteles, em A Política, a solução que ele dá é o contrário, né? Se houver uma determinada demanda de diferenciação social que vai trazer uma determinada crise, Aristóteles supõe que pode haver uma revolta. E como é que Aristóteles resolve o problema da revolta? É diminuindo a desigualdade social, tirando de quem tem mais e dando para quem tem menos. Então Aristóteles era comunista, acho que Aristóteles era comunista também, né? Aristóteles, em A Política, ele fala isso. Só que a política neoliberal, ela se estabelece de tal forma, né, que ela resolve os problemas de desigualdade social ou de crise que é causado pelo próprio capitalismo, enquanto retroalimentação de si mesmo, porque o capitalismo é a própria crise do capitalismo, né? O capitalismo, ele necessariamente ele se faz a partir de um determinado parâmetro. E como é que ele resolve algo que é causa de si mesmo, né? É diminuindo os espaços democráticos. E aí como é que o liberalismo ele se afirma? Criando um determinado antagonismo a determinadas políticas públicas que se alinham muito mais com o socialismo, no sentido de diminuir essa desigualdade para poder se retroalimentar, né? O que é a questão, por exemplo, que se estabelece lá em Hegel, a partir da relação, da contradição. O capitalismo, Marx vê isso brilhantemente bem, a questão da retroalimentação do capitalismo enquanto crise de si mesmo, né? O que é a negação? O que é a contradição a partir de Hegel? É eu dizer, por exemplo, aqui agora, eu sou pernambucano e não sou pernambucano ao mesmo tempo. Não é dizer eu sou e não sou. Não é dizer, não é consequentemente afirmar algo e negar algo, mas é dizer algo e na sequência dizer algo diferente. A contradição, o aspecto da contradição que se dá a partir da questão do capitalismo é justamente nesse sentido, no sentido do capitalismo gerar o seu próprio lucro e gerar sua própria crise, né? Então, para poder se justificar, ele tem que se justificar em fatores externos a ele mesmo.
nesse sentido. Então, nesse sentido, para poder se justificar, ele tem que se pautar em uma determinada política pública que se estabeleça para além da questão do capitalismo por ele mesmo, mas ele tem que se estabelecer através de dominação ideológica que se estabelece através do neoliberalismo, né, que se justifica diante de um antagonismo como uma política socialista como algo perigoso, né, como algo perigoso que poderia destituir esses aspectos liberais. E aí tem vários exemplos, né, quando o socialismo ou o comunismo é acusado de ser ditatorial, e aí entrando na questão que você elencou ali, né, a questão de o que seria uma ditadura, de um modo geral, né, seria uma ditadura de um só para todos ou uma ditadura de todos para uma determinada minoria, de uma maioria para uma minoria. Ela pode se dar em vários aspectos. Lá na República de Platão, Platão elenca o problema da democracia, né, a partir de um problema da democracia que Platão elenca lá, né, que é justamente por dar espaços, digamos, à mediocridade. Né? Se você supõe que todos são iguais, então qualquer um pode exercer qualquer cargo. Isso diante do âmbito democrático, como Platão via a democracia naquela época. Né? Não façamos transplantes anacrônicos aqui, mas há determinadas concepções que podem ser coadunadas com a realidade atual nesse sentido. Né? Ele diz o quê? Que a política democrática ela se estabelece a partir de uma política de interesses, isso naquele âmbito da Grécia. Né? E a partir dessa política de interesses, nem sempre os mais capazes vão ser elencados para determinados cargos, né? O que deveria ser colocado como uma questão de consensual de uma saúde da sociedade naquele determinado aspecto. E quando você estabelece uma abertura dentro desse ambiente democrático, para que indivíduos se estabeleçam e perdurem dentro desse ambiente a partir dos seus próprios interesses, você abre a possibilidade, inclusive, para o autoritarismo. Isso Platão elencando lá, de acordo com alguns problemas diante da instituição do ambiente democrático. Né? Então, você trazendo para a questão atual, a democracia, de certa forma, por mais que seja a melhor forma da expressividade política, da possibilidade de a gente poder sanar os problemas sociais, do modo geral, econômicos, etc., né? Ela permite um determinado espaço para que democraticamente alguém se estabeleça de forma autoritária. E não é o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Democraticamente o indivíduo autoritário foi eleito. Democraticamente ele está acabando com o Brasil. Democraticamente ele está exterminando 400 mil brasileiros. Exterminou já. E crescendo. Né? Democraticamente ele está aí estabelecido. Né? Então, não é que a gente não quer democracia, a gente não quer determinados problemas que estão se repetindo acerca desse âmbito democrático, através desse discurso neoliberal. E como é que a gente pode diminuir esses espaços? Não sei, talvez discutindo aqui sobre isso na internet, tentando conscientizar e atingir mais pessoas acerca disso de um modo geral. Não sei, cara. Isso aqui não dá para ficar parado, aceitando e engolindo esse discurso, retroalimentando esse discurso neoliberal, que só causa adoecimento, que causa crise e problemas psicológicos à torta e à direita nas pessoas. As pessoas não conseguem se incluir socialmente de modo geral, como ela elencou ali o problema da menina que não consegue, que desenvolveu determinados problemas psicológicos, porque ela não consegue se inserir no mercado de trabalho. Né? E talvez mesmo que ela se insira no mercado de trabalho, ela pode continuar adoecendo através da retroalimentação do próprio sistema de trabalho. Né? Como eu cansei de ver no ambiente onde eu trabalhava lá, pessoas com problemas psicológicos dos mais diversos. Né? E aí vai para a questão de como a própria psicologia e a psiquiatria retroalimentam o próprio sistema da qual ela faz parte, de um modo geral, né? No sentido de dizer, é o seguinte, toma aí 15 dias de atestado, esse remedinho, e volta para o trabalho, volta para a normalidade, porque é isso que você tem que fazer, é isso que lhe resta. É tomar o remédio, é tomar o Rivotril, é tomar o que seja lá o que for, para poder voltar para o mercado de trabalho no sentido utilitário, porque você tem que se responsabilizar, inclusive, pelo seu adoecimento mental. Porque o único responsável pelo seu adoecimento mental é você mesmo. E você que se vire, você tem que continuar sendo produtivo para a sociedade. Né? É isso que o discurso neoliberal impregna na sua cabeça, e se você se nega a incluir nesses aspectos, você é tido como alguém, um outro, como um anormal, como alguém que não se enquadra, como se você devesse se sentir mal por isso. Né? Você é excluído, você é responsabilizado, você é estigmatizado. Né? E aí, tem uma matéria que eu mandei, inclusive, para a Ana, que fala sobre como as políticas neoliberais, de um modo geral, sempre estiveram alinhadas com governos ditatoriais, diferentemente do que o discurso neoliberal gosta de se apropriar, de acusar políticas socialistas e comunistas de estarem alinhadas com aspectos ditatoriais, quando, na verdade, historicamente e comprovadamente, as políticas liberais sempre estiveram alinhadas com governos ditatoriais, ao exemplo do Chile e os famosos Chicago Boys,
né? Tem a matéria aí, se a Ana puder colocar na tela, né? Não sei se ela vai conseguir colocar agora, mas ela elenca justamente isso, onde Paulo Guedes bebeu da sua fonte, muito mal, inclusive, porque